critérios. A Bíblia é um livro muito interessante, porque tem certas coisas na Bíblia que foram codificadas. Quando nós tratamos de doutrina, por exemplo, você não abre na Bíblia, capítulo 1, verso 1, falar da teologia, doutrina de Deus. Capítulo 2, cristologia. Não, isso está esparramado por toda a Bíblia. Coube a alguns homens juntar e colocar de uma forma sistemática. Seria interessante se a Bíblia tivesse sido escrita desse jeito. Livro 1, capítulo 1. O nome do meu futuro marido. Como descobri-lo? Ou o nome da minha futura esposa. Aonde deveria eu estudar? Já pensou que legal fosse assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Igual o livrinho que a gente pega lá, livro de biologia. Você quer saber das briófitas? Vai lá, abre capítulo tal, vai ler sobre as briófitas. Seria uma bênção, né? Mas Deus não colocou dessa forma, porque Ele quer que nós usemos a nossa mente. Ele quer que a gente funcione. Afinal de contas, Ele deu algo aqui que está guardado aqui dentro para funcionar. Então, dentro dessas considerações, tratando da questão dos códigos, primeiro, existem alguns critérios para nós selecionarmos os códigos. Mas isso implica em uma inteligência por trás. Primeiro, a questão dos códigos, a questão do apelo visual. Eu acho muito interessante porque as pessoas falam assim, coitados dos egípcios, né? Nossa, imagina só, aprender hieroglifo. Já imaginou que coisa horrível que era? Você sabia de uma coisa que é muito interessante? Que você está aprendendo a ser um bom egípcio. Você liga o seu computador, aparece um hieroglifo pequenininho lá na ponta com um W no meio. Significa o quê? Um processador de texto. Você sabe tudo que aquilo faz com um símbolo desse tamanhinho ali na pontinha da tela do seu computador. Nós estamos aprendendo a colocar muita informação num símbolo pequenininho. É que com o passar do tempo, a nossa inteligência ficou tão grande, mas tão grande, como os evolucionistas gostariam que nós crescêssemos, que nós conseguimos colocar só uma ideia com um símbolo. A letra A significa o quê? A. Tem que ter um cérebro volumoso para chegar a essa conclusão. Um QI de pelo menos 0,1. Pessoal, quando nós tratamos dessa questão de código, você vai perceber que as linguagens antigas nos mostram claramente que o ser humano já foi muito mais sábio do que o que ele é hoje. Sem a menor sombra de dúvidas. Eles conseguiam compactar muita informação num pequeno símbolo. Hoje nós compactamos apenas sons nos símbolos. É tudo que a gente consegue fazer. Se o pessoal vai mal, ainda nem passa no vestibular. Vocês já viram aquelas pérolas que aparecem de vez em quando por aí no vestibular, né? A pior de todas, eu acho que vocês já leram, é que saiu, acho que foi no Enem, de uns 3 anos atrás, uma redação dizendo assim, que o grande problema do Brasil é que nós estamos procurando salvar o meio ambiente e não o ambiente inteiro. É verdade, agora eu entendi por que ele não entrou no vestibular, não passou. Ainda bem que ele não passou. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Outra, dentro da questão dos critérios, vocês podem perceber que tudo isso implica em razão. É o menor número de símbolos. Por exemplo, o sistema binário é o mais simples que tem, só tem 0 e 1. Não dá para você fazer mais nada mais simples do que esse. Com um símbolo só você não consegue fazer nada. Vagalume usa sistema binário. E amanhã a gente vai tratar um pouquinho disso. Aceso e apagado. E ele manda sinal. Ele codifica informação e a galera decodifica a informação e sabe o que está acontecendo. Então amanhã a gente vai tratar um pouquinho a questão do desenho inteligente que o Criador fez, mostrando que tem muita inteligência por trás disso. Codificação. Outra, quando nós tratamos em termos de selecionar um código, é a velocidade, por exemplo, para escrever ou para interpretar. No caso, letra de mão, se você for escrever, imagina só o pessoal com aquela escrita assim dos ingleses, aquela toda bonitinha assim, imagina você escrevendo um livro daquele jeito. E pega a pena, vira para cá, desce, vira ali assim. Quantas palavras? Não, estou na primeira letra.
Facilidade também para escrever. Uma das mais simples é a escrita cuneiforme, por incrível que se pareça. É extremamente fácil para se escrever. Eu não sei quantos de vocês já estudaram, mas quando você vai estudando um pouquinho dessas coisas por aí, é muito legal. Facilidade, por exemplo, para sentir, do braille. Tem um amigo meu que é cego, obviamente, porque lê bem o braille, mas eu conheço outros que não são cegos e também leem o braille, eles leem mais rápido o braille do que eles conseguem ler com a vista. Por incrível que se pareça, leitura dinâmica, põe a mão na parte, passa assim, vai pelo tato a coisa. Impressionante o que o pessoal consegue fazer. Mas são critérios todos esses que eu estou procurando colocar diante de vocês apenas para a gente entender um pouquinho dessa questão de um código, de uma codificação. Porque tem muita coisa que as pessoas chamam de secreto e na verdade não tem nada de secreto. Ele é claro, ele é óbvio. Mas alguns critérios que nós usamos dentro de como codificar as coisas é que a escolha do código depende do meio de comunicação. Por exemplo, alguns deles. Questão acústica. Imagina se eu pedisse para alguém que sabe linguagem de surdo e mudo, viesse aqui na frente, eu falo para a pessoa e a pessoa faz todas as... vai passando para você na linguagem de surdo e mudo o que eu estou cochichando para ele ou para ela. Muito mais fácil nós usarmos a parte acústica, como no caso a linguagem humana. Na questão óptica, nós usamos, por exemplo, radiação eletromagnética. Estamos usando luz, visão, visualização. A linguagem humana escrita, por exemplo, é um caso desse. Você olha, você vê o que está escrito ali. Questão elétrica, questão de correntes, telefone fixo, telefone celular, agora mudou um pouquinho. Estou falando então a respeito dos meios. A parte química. Aí eu começo a tratar um pouquinho com os meus amigos evolucionistas. Porque a química também é uma maneira de você passar informação, codificar essa informação. O que melhor faz isso é o DNA. A gente vai estudar um pouquinho a respeito dele daqui a pouquinho. Mas toda essa questão, quando nós trabalhamos de uma forma geral esses códigos, essa codificação toda, por que ela existe afinal de contas? Por que nós tratamos essa questão? O que eu gostaria de tratar com vocês agora à noite é justamente dentro dessa área de informação. Porque é uma das áreas onde na universidade e na maneira do pensamento nós somos arrastados diretamente, sem fazer força. Vamos ver algumas questões. Teoria do design inteligente, que eu já mencionei um pouquinho ontem, é uma teoria literalmente para detectar e medir informação. Ela procura explicar a origem dessa informação e também traçar o fluxo dessa informação. Ela é uma teoria muito interessante, porque ela está dividida entre duas partes. Entre a ideia de complexidade e a ideia de especificação. Às vezes as pessoas falam assim, isso é meio complicado, deixa eu procurar deixar o mais simples possível. Um floco de neve, ele tem uma grande complexidade, mas não tem informação. Eu brinco um pouco com o pessoal a respeito disso. Eu tenho uma metodologia que é muito simples para você que ainda não tem namorado, não tem namorada, descobrir o nome do seu futuro namorado ou da sua futura namorada. A gente pode até conversar, se achar o Tiago por aí, pedir para o pessoal lá da cozinha, Tiago, se tiver algum lugar para ir me ouvindo, peça ao pessoal amanhã para fazer uma sopa de letrinhas no jantar. E o que nós vamos fazer é o seguinte, você vai pegar a sua cumbuquinha lá, pegar uma conchada de sopa de letrinhas, colocar lá dentro, ora com muita fé, coloca e pode ver que no meio das letrinhas ali vai formar o nome do seu digníssimo, da sua digníssima. Porque, obviamente, sistemas aleatórios produzem isso. Pelo menos é o que se ensina na universidade. Eu sei, vocês vão falar para mim, é ridículo fazer uma coisa dessa. Eu sei. O nome de namorado e de namorada não vai aparecer ali na cumbuquinha. Tá bom. Célula vai aparecer flutuando por aí em algum lugar também, né? O que mais vocês querem que acredite? Papai Noel existe, Saci Pererê também. Essa ideia toda de complexidade, as pessoas colocam de uma forma muito simplística para a gente.
Não, porque a célula, um simples floco de neve, é algo extremamente complexo, mas não tem informação nenhuma. Mas uma molécula de DNA é extremamente complexa e tem muita informação. Tem informação suficiente para fazer você, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Dentro dessas áreas de complexidade, de informação, tudo isso, nós procuramos trabalhar dois filtros bem simples, duas ideias bem simples. A primeira delas é o que nós chamamos de complexidade especificada. Ou seja, informação complexa especificada, com um propósito específico. E a outra é complexidade irredutível. Deixa eu dar exemplos de cada uma delas. Complexidade especificada. Toda a informação que está ali no nosso